Olá, amigos, somos do Ministério Casa de Deus. Hoje vamos dar uma sequência de estudos sobre um assunto, mas antes de fazer a sequência, eu vou lhe fazer uma afirmação no qual eu acredito que muitos vão ver esse áudio e vão dizer que eu estou ficando doido, com algum problema psicológico, algum problema. Eu vou fazer uma afirmação pautada nas Escrituras Sagradas e depois eu irei mostrar a você o texto e mediante capacidade do Espírito Santo, explicar esse texto, em nome de Jesus. Nesse exato momento, agora, exato momento que se encontra, há milhões, bilhões de assassinos no inferno sendo atormentados pelo seu pecado. Escute bem o que eu estou lhe dizendo. Nesse exato momento, há bilhões, milhões de assassinos no inferno sendo atormentados. Mas muitos deles nunca pegaram numa arma e nunca derramaram a gota de sangue de ninguém. Aí você vai dizer a mim, não, esse irmão agora ficou doido, pirou na maionese, perdeu o sentido real da vida. Como é que uma pessoa que nunca pegou numa arma, nunca derramou a gota de sangue de ninguém, ele é um assassino? Mas antes de, como é de costume ao nosso ministério, que é o ministério voltado ao ensino e à oração, vamos fazer uma oração ao Deus Santo de Israel para que ele possa nos ajudar na interpretação desse texto. Oremos assim: Deus Santo, justo, perfeito e fiel, estenda a tua mão sobre a nossa vida, livra-me de todo mal, livra de todo perigo. Protege e abençoa os meus inimigos, protege e abençoa os internautas que vão ouvir. Que o teu Espírito leve essa palavra aos quatro cantos do mundo, que transforme, que cure, que salve, porque a palavra é tua e não é minha. O que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você tiver uma Bíblia aí na sua mão, impressa ou no aplicativo, que eu aconselho que todos que tenham celular, baixe pelos aplicativos Bíblias, que são muito boas, para estar lendo e ouvindo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta do apóstolo João, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, verso 15. E a gente vai estar lendo a informação que Deus passou para ele. Diz assim na minha versão: todo que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. Deus não é o pastor, não é a igreja, está dizendo: se você odiar ao seu irmão, odiar pessoas, Deus lhe considera eu, como homicidas. E ele está dizendo claramente aqui, de uma forma muito direta, que a vida eterna não permanece nele, e ele não tem essa vida eterna. Ele tem a morte eterna e a condenação. É Deus que está dizendo. Não é opiniões humanas. É a opinião do Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Mas Deus, ele quer que o ser humano mude. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, para trazer salvação a todo aquele que crê. Todo aquele que crê no nome do Filho de Deus. Está assim na Bíblia. E ele destacou várias promessas de mudança ao ser humano. Eu vou destacar uma, mas tem muitas. Essa promessa de mudança do ser humano está no livro do profeta Samuel, no primeiro livro, capítulo 10, verso 6. E diz assim: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e te mudarás em outro homem. Aqui é Deus falando através do profeta Samuel, que ele tem um interesse real que o ser humano se transforme em outra pessoa, que mude o seu caráter, mude a sua personalidade, mude a forma de pensar. Deus está dizendo. Mas uma ressalva eu preciso fazer. Se você tenta mudar o seu comportamento através da força do seu braço, através do seu entendimento, você não consegue. Se usar a psicologia, a sociologia, a filosofia, qualquer outro tipo de religião, você não consegue. Só Deus tem o poder de mudar o caráter do ser humano através da ação do Espírito Santo.
Ó, escute bem o que eu estou dizendo para depois não estar falando coisas absurdas. Só Deus tem o caráter, tem o poder de mudar o caráter do ser humano através da ação do Espírito Santo. Mas também Deus faz promessas. E ele usou o apóstolo Paulo na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, verso 17, que ele fala assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, é o próprio Deus que está dizendo, usando a boca do apóstolo. Se outra pessoa está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Mas há pessoas que ainda têm uma certa dificuldade. Eu vou tentar fazer uma lista muito simples sobre a mudança. Primeiro fato, se você não aceitar Jesus, você não está em Cristo, você não pode mudar. O pecado lhe dominará fácil. O diabo vencerá você fácil, simples e fácil, porque você não é uma nova criatura. E o ser humano não pode fazer sua própria redenção. A redenção do ser humano só foi feita através de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Então, primeiro passo é aceitar Jesus. Segundo passo é fazer uma confissão pública, que essa confissão é o batismo, onde você irá demonstrar a todos que creem em Jesus Cristo e na Bíblia, e fazendo o batismo nas águas. E o terceiro passo é travando uma guerra contra o pecado. Vai ter uma guerra, uma luta, mas aqueles que estão em Cristo são vitoriosos. Deus não perde uma luta, Deus não perde para o diabo, Deus não perde para pessoas, Deus não perde muito menos para o pecado. O que acontece são pessoas que não querem lutar e se justificam e vivem colhendo uma vida miserável, mas Deus não perde luta não. Se você botar Deus na sua frente, se você fizer o que a Bíblia manda, Deus irá lhe abençoar aonde quer que você esteja, em que situação você esteja. Então deveremos travar uma luta contra o pecado. E essa guerra, obviamente, o diabo irá se levantar. Existirá uma batalha ferronha pela sua vida, porque ele não lhe ama. Não fique pensando que o diabo ama ninguém, não. Mas ele quer a sua vida para levar para o inferno. Ele quer, porque ele odeia Deus. E como ele não pode tocar em Deus, ele vai tocar na criatura de Deus, na criação que Deus ama. Então ele quer você a todo custo e investe pesado para lhe destruir. Só que o ser humano é cego espiritualmente e não vê esse tipo de coisa. Mas ele sempre está aí do seu lado de qualquer pessoa, lutando para lhe matar e lhe condenar. E como o nosso tema de estudo é sobre o ódio, eu destaquei algumas características do ódio para a gente poder analisar com calma. Por quê? As pessoas que não estão em Cristo, obviamente que elas têm ódio. Muitas vão dizer, eu não odeio meu irmão, mas uma dessas características, elas têm no seu caráter e elas manifestam. E muitos cristãos, que se diz que está em Cristo, também têm o ódio e precisa urgentemente de libertação espiritual desse mal. E eu pesquisando, fiz algumas anotações aqui e vou estar lendo com vocês. A primeira característica do ódio é a cólera. A cólera é um sentimento violento demonstrado por alguém de uma situação revoltante. Como o ser humano é um ser emotivo e emocional, há certas situações que ele mostra uma atitude revoltante. Há momentos que você recebe a notícia de morte do seu pai, da sua mãe, uns dos filhos, e ele se revolta, ele demonstra aquela expansão de ódio e bota para fora. Naquele momento que uns chutam os objetos, outros faz loucura, outros até pegam o carro, saem correndo de forma desesperada e muitas vezes acontece acidente e mata alguém, outros pegam a arma e ficam atirando para cima, outros bebe, sim, ele vai ter um momento
de ódio, de fúria, de revolta. Isso é pecado, isso é ódio. E a Bíblia diz que quem odeia é um assassino, é um homicida. A aversão é outra característica do ódio. E muita gente sente esse sentimento, essa perturbação espiritual e acha que isso é normal. A aversão é um excesso de repugnância direcionado a alguém ou a alguma coisa. Há pessoas que têm uma aversão a certas pessoas que não suportam ficar nem no mesmo lugar que ela. Não suporta nem sequer olhar para o rosto dela. Não suporta nem sequer ouvir a voz dessa pessoa. Porque ela sente uma aversão, uma raiva. Se ela pudesse, ela mesma ia lá e esganava aquela pessoa. Isso é pecado. E se não for resolvido na vida do ser humano, na vida da pessoa, isso vai destruir ela, mais cedo ou mais tarde. Antipatia. A antipatia é uma incompatibilidade, uma discordância e uma desarmonia. É uma pessoa que não concorda com ninguém. Não concorda, não entra em acordo com ninguém. Ela é uma pessoa que não é antipática. Outra fase do ódio, a gana, é o desejo de fazer mal ou a má vontade. Quantas pessoas não têm o desejo de fazer o mal ao outro? Quantas pessoas têm má vontade ou até fazem as coisas com má vontade? Isso é um pecado, é a gana. A ira é um pecado muito falado na Bíblia. Raiva, sentimento intenso, permanente de ódio. É uma mágoa, é um rancor que normalmente contra uma pessoa. Então, a ira é um pecado terrível aos olhos de Deus. Ela é uma raiva, sentimento intenso, permanente de ódio. É uma mágoa, é um rancor que normalmente contra uma pessoa. Há muitas pessoas que vão se justificar. Porque tem pessoas que sentem ira, sentem ódio. Em certas questões, situações são até aos olhos humanos justas. Fulano me roubou, fulano me prejudicou, fulano puxou meu tapete, por causa de fulano eu perdi o meu emprego, por causa de fulano ou cicrana eu perdi o meu casamento, fulano fez o mal a mim, fulano pegou um dinheiro meu e não pagou. Aos olhos humanos isso pode ser até normal, mas Deus criou uma fórmula perfeita e exata de combater a ira, que é o perdão. Se você vê nos discursos do próprio Jesus, o próprio Deus fala muito do perdão. E só o perdão, mediante a Jesus, liberta o homem da escravidão da ira. Só o perdão. Porque quem não perdoa, quem não quer perdoar, ele não consegue se libertar desse mal. Outra fase do ódio é a malquerência. É a falta de amizade ou hostilidade. Então, uma pessoa que não faz amizade, ela é hostil, ela é pecado e é ódio isso aí. Deus classifica como ódio. A odiosidade é em que há aversão excessiva, que sente repúdio por alguém ou por algo. Então, uma pessoa que sente uma aversão excessiva, ela está em pecado. O rancor é uma fase do ódio que ela é mais complexa, ela é mais difícil de se caracterizar e de se descobrir. É uma mágoa profunda, ocasionada por uma ofensa recebida, ou instigada por situações, ou por situações. Então, essa situação ela é muito complexa. Porque é uma mágoa profunda. A pessoa está triste, está magoada, decepcionada, fim de um relacionamento. Ela criou uma expectativa em uma certa situação muito grande, em que não se cumpriu aquilo que ela imaginava. Então ela criou um rancor. O excesso de ódio guardado é demonstrado. A repugnância é a falta de compatibilidade
qualidade e coisas que pode concordar e que são compatíveis. A repulsa é uma oposição ao ato de se opor ou objetar. A sanha é a fúria, ímpeto de raiva que controla alguém e exaltação intensa e violenta e vontade de se vingar de alguém. Aqui está algumas características do ódio nas suas fases, nas suas demonstrações. Óbvio que o tempo do nosso áudio ele é muito pouco e deveremos trabalhar fase por fase, nível por nível. Teremos que mostrar um a um. Em outro vídeo, em outra oportunidade, em outro áudio, eu vou tentar fazer uma listação bíblica, uma lista bíblica sobre quais são as características que a pessoa tem quando está com ódio, com raiva, com ira, com rancor, segundo a Bíblia Sagrada. Se Deus nos abençoar, se Deus nos ajudar, se o Pai de todos nós, que é Jesus, Deus, nós estaremos fazendo essa citação. Mas eu quero ainda falar sobre um texto, repetir o mesmo texto, que Deus é que quer a sua mudança, meu amigo, minha amiga. Deus quer a minha mudança, que é 1 Samuel, capítulo 10, verso 6. E esse texto ele é marcante na minha vida. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e te mudará em outro homem. É isso que eu desejo a todos. E vamos fazer uma oração, finalizando esse estudo. Oremos assim: Deus santo, maravilhoso, justo, perfeito e fiel, estenda a tua mão sobre a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus ouvintes, de todos aqueles que irão ouvir a tua palavra. Senhor santo, perfeito, justo, fiel, que teu Santo Espírito se apodere de mim, que se apodere dos ouvintes, que se apodere de todos aqueles que creem em ti e faça uma mudança de caráter radical. E essa mudança da qual que nós precisamos, que eu preciso, que a minha igreja precisa, que o teu povo precisa, Senhor. Nos conduz ao caminho santo, ao caminho estreito e apertado de renúncia. Nos leva a entender ao evangelho bíblico e da graça. O Senhor tem sido fiel, misericordioso com todos os teus filhos e nos ajuda a suportar as tentações e os fracassos humanos. Nos guia, Senhor, à verdade bíblica, ao evangelho da graça, porque hoje está difícil escutar uma palavra bíblica nas tuas igrejas, no evangelho. É o que eu te peço, te agradeço em nome do